Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a história da saga do Endarno. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha lido os quadrinhos. Depois do que aconteceu em Arcanta, a autoridade do Oráculo começou a ser questionada de novo. Então os integrantes do conselho começam a questionar as atitudes do Oráculo e um dos integrantes é o Endarno. E ele começa a plantar a discórdia entre os integrantes do conselho e começa a colocar minhocas na cabeça deles. E então ele consegue convencer eles a fazer um processo contra o oráculo. Então nesse processo as guardiãs vão depor contra o oráculo. Então nós vamos trazer todas aquelas atitudes que o oráculo tinha tomado. Quando o oráculo entregou o coração, ele tirou da Nerissa e entregou para Cassidy. Ele estava colocando ela em perigo. E depois, quando Caleb foi capturado, o oráculo apagou a memória das guardiãs sem o consentimento delas. A Tarani decidiu desistir de ser uma guardiã por causa que ela não concordava com o oráculo. Me sinto usada pelo coração de Kandrakar. Ele entrou em nossas vidas e de repente colocou em nossos ombros o peso de uma responsabilidade muito acima de nossa idade. Essa foi a frase da Tarani. E depois disso, o oráculo foi rebaixado e ele deixou de ser um oráculo. Então ele foi banido de volta para o planeta dele, que se chama Basiliade, que é aquele mesmo planeta de onde Aurubi veio. Então quando o oráculo volta para o planeta dele, ele descobre que ele tinha se esquecido o próprio nome dele. Então agora a vaga do oráculo está em aberto e quem está concorrendo é a avó da Heilin e também o Endarno, que é aquele que tinha desafiado a começar o processo contra o oráculo. Então nós descobrimos que no passado o Endarno também veio de Basiliade e Basiliade estava em guerra e o oráculo estava batalhando nessa guerra junto com o Endarno e o Endarno salvou a vida do oráculo. E por causa disso o oráculo sempre confiou muito no Endarno. Então, depois de todos os integrantes do Conselho de Kandrakar votarem, o Endarno é eleito o novo oráculo. Então, a primeira atitude dele é pedir para Will entregar o coração de Kandrakar para ele. Então, a Will fica muito desconfiada quando ele pede isso, só que ela acaba não entregando. Então, a Will decide contar o segredo dela para o Matt, o segredo que ela é uma guardiã de Kandrakar e também das outras meninas. E então os dois começam a namorar. Então, desde que a história começou até agora, já se passaram 4 sagas e eles não tinham começado a namorar, né? Diferente da animação que eles já começaram a namorar na primeira temporada. E o Matt também demorou 4 sagas para descobrir o segredo delas, enquanto na animação ele descobre na primeira temporada mesmo. Então o Endarno visita a cela do Cedric. E quando ele visita a cela dele, ele também o liberta. Então ele revela que, na verdade, ele é o Phobos. E que ele trocou de corpo com o Endarno. Então o verdadeiro Endarno está preso no corpo do Phobos, que está aprisionado lá em Kandrakar. Então quando Cedric é libertado, ele começa a perseguir as Witch e vigiar a vida delas disfarçado lá na Terra. Então o Endarno ele quer a todo custo tirar as guardiãs e selecionar outras guardiãs. E ele também decide que a Helion não merece ser a rainha de Meridian, então ele decide que ela tem que deixar o posto de rainha e outra pessoa vai assumir esse posto. Então ele ordena que ela entregue esse posto e que ela saia de Meridian. Só que a Helion vai até Kandrakar e ela fala que ela não vai deixar de ser a rainha de Meridian. E quando ela faz isso, o Endarno acaba aprisionando ela lá em Kandrakar. Só que como o Phobos ele queria roubar a coroa da Helion para ter os poderes dela, ela tinha deixado a coroa dela lá em Meridian. E ela enfeitiçou a coroa para que só ela conseguisse recuperar a coroa. Enquanto isso, o oráculo lá em Basiliade, ele reencontra uma pessoa que tinha lutado com ele naquela guerra e ele
finalmente revela o verdadeiro nome do oráculo, que é Himerish. Então a Aurubi vai atrás do Himerish lá em Basiliade, e ela conta que precisa da ajuda dele para tirar o Endarno do poder lá em Kandrakar. Então Himerish volta para Kandrakar, e junto com Azuit ele vai para Meridian, e quando eles vão para Meridian, eles conseguem libertar a coroa da Ellie. Só que quando eles voltam para a cela da Ellie, lá onde ela está presa, e eles conseguem entregar a coroa para ela, é revelado que na verdade não era a Ellie, era o Cedric disfarçado de Ellie. Então o Cedric agora está com a coroa da Ellie e com os poderes dela, e ele revela que ele pretende trair o Phobos e tomar o poder de Meridian e de Kandrakar. Então Himerish finalmente consegue fazer com que o Endarno volte para o corpo dele e o Phobos volte para o corpo original dele. Então o Phobos, vendo que ele não vai conseguir se tornar um oráculo e ele também vai voltar a ficar aprisionado em Kandrakar de novo, ele decide fugir. Então ele se joga no abismo da fortaleza de Kandrakar, e nesse abismo é o infinito, então ele vai ficar caindo eternamente para sempre. Então o Himerish volta a ser o oráculo e o Cedric acaba ganhando uma punição, que é voltar para a Terra e voltar para aquela velha biblioteca dele. Então essa foi a quarta saga de Witch, e infelizmente ela nunca foi adaptada numa série animada. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!